Então chegamos no tratamento para acupunturistas. Os princípios básicos do tratamento eles estão mantidos, né? O que a gente já faz no dia a dia. Dispersar o excesso, normalmente com agulha e ventosas. Tonificar quem está deficiente com agulha, moxa, ventosa, stipper. Circular a energia estagnada, normalmente também com agulha e ventosas. Uma das propostas que o método Sol de pulso traz, né, é utilizar com consciência os pontos Luo, né? A gente viu isso em aulas passadas. Ter uma atenção dirigida aos pontos Luo, né? Saber para que a gente está usando. Os pontos de influência e eu uso muito os pontos fonte, porque a gente sabe que o ponto fonte é ponto de equilíbrio, é o ponto onde você tem a maior concentração de energia, né, nutritiva, né, do canal. Então é ponto de equilíbrio, é o ponto que equilibra o canal. Pontos de influência, só para relembrar, nós temos o Renmai, o VC17, né, que é o ponto de influência do Qi. Lembrando que a maioria dos transtornos, dos desequilíbrios energéticos começam com uma deficiência de Qi, uma estagnação de Qi. Ponto de influência do Xue, o bexiga 17. Você pode também colocar stipper, mandar o paciente para casa com stipper, orientar a tirar com 5 dias. Se cair antes não tem problema, né? Mas pedir para tirar com 5 dias, por 5 dias, além disso, ele não vai fazer efeito, né? O bexiga 11, que é ponto de influência dos ossos. VB39, que é o ponto de influência da medula. O P9, que é ponto de influência dos vasos sanguíneos, que a gente usa muito em questões circulatórias. A todos esses pode usar o stipper, viu, gente? A gente tem que lembrar também que o nosso padrão ocidental, né, uma boa parte dos pacientes, eles fogem dos acupunturistas, eles têm medo de agulha, né? Ou também idosos, né, muito debilitados, você não precisa ficar também agulhando, né? Mas eu tenho uma boa experiência com stipper. Os tendões, VB34, que é o ponto de influência dos tendões, o F13, que é o ponto de influência do Zhang, dos órgãos, né? E o Renmai 12, VC12, que é o ponto de influência das vísceras. Aqui só para relembrar os pontos Luo de cada órgão e víscera dentro de cada elemento. Quando nós temos, então, desequilíbrio entre órgão e víscera dentro do mesmo elemento, a gente vê isso quando verifica o pulso, né? Nós podemos usar stipper nos pontos fontes dos acoplados, tá? Outra proposta, né, é usar a técnica de tratamento de bloqueio de entrada e saída, também podendo utilizar stipper. Veja, assim, que é uma progressão, viu, gente? Não tem uma cobrança. Esse início tem que ser suave. Você tem que ter intimidade com a avaliação do pulso, sempre buscando ver em primeiro momento em que nível que está. Qual é o pulso de chegada? Para saber se o desequilíbrio ele está nos níveis superficiais ou se ele está num nível profundo, que é onde você sabe que o desequilíbrio já está nos órgãos internos, que normalmente é uma coisa mais crônica. Então, isso vai numa progressão suave, tranquila. Não dá para ser do jeito, pelo menos quando eu era aluno, era uma cobrança, como está o pulso, como está o pulso. Ninguém dá tempo para a gente se acostumar. E nesse caso, do tratamento é uma progressão. Você começa com o que você está acostumada, vai pesquisando o pulso em todas as posições, sempre tentando pelo menos saber o pulso de chegada, saber em que nível que está o pulso em cada posição e tentar buscar um equilíbrio para nas próximas sessões de acupuntura, quando o paciente vier, pelo menos a maioria dos pulsos que eles estejam no nível intermediário, né? Que representa para a gente uma eficiência do nosso tratamento. Então, quando a gente fala da técnica de tratamento de bloqueio de entrada e saída, eu coloquei utilizando o stipper, porque também é uma coisa suave, você faz seu tratamento normal e na hora de mandar para casa, você pode pôr stipper nos pontos de entrada e saída. Então, vamos supor que você tem um desequilíbrio e você percebe que é em determinado elemento, determinado órgão e determinada víscera. Então, o que você faz? Você
pega os pontos como se fosse para você desobstruir aquele trajeto. Então, o que a gente pode fazer? Colocar, saber que circula desse jeito, né? O ponto de entrada do meridiano do pulmão é o P1 e o ponto de saída é o P7, onde ele realiza uma troca, né, da energia. E aí você vê que o P7, né, você vê P7 e IG4, você vê a proximidade, né? O IG4, se você imagina que tenha um bloqueio de energia no canal do intestino grosso, você já pega o IG4 e o IG20, que é a entrada e saída do estômago 1, estômago 42 e por aí vai. Só que isso não é uma coisa, nem é para você decorar e nem é uma coisa que é obrigatória, isso é um plus, né? À medida que você for evoluindo no tratamento de pulso, você vai melhorando com outros tratamentos, né? Não, às vezes um paciente que não melhora e tudo, você vai analisar aquela ficha, você fala assim, acho que vou fazer stipper ou agulha ventosa nos pontos de entrada e saída, para ver se ele responde bem. E quando é que você vai suspeitar de um bloqueio de entrada e saída? Quando você tem um pulso cheio, por exemplo, seguido de um pulso com deficiência, ou pulsos consecutivos que não se alteram após o tratamento. Tratou, vem na outra sessão, tá no mesmo jeito. Ou pulsos semelhantes em canais consecutivos. Consecutivos, gente, lembrando da grande circulação de energia, aquele trajeto, tá certo? E a grande satisfação, né, após a utilização do método só de pulso, é você ter uma comprovação de sucesso terapêutico e não precisa ter aquela prática exemplar. Eu contei aqui, vocês sabem disso, o meu início eu só percebi porque no meu início, assim, da forma como eu fazia, né, anotando principalmente o pulso de chegada, vendo se dali para baixo ele era um pulso que estava cheio, né, se eu conseguia identificar o que era órgão, o que era víscera, mas pelo menos o pulso de chegada, se você tem isso, e claro, você pode também usar alguns sintomas que a gente está usando no dia a dia. Se você tem, por exemplo, uma deficiência de Yin, o Yin mora lá no -1, né? Você espera que o pulso esteja vazio, que ele não consegue subir até o NI, né? Mas a deficiência de Yin, por exemplo, ela tem aqueles sintomas, né? Não precisa ter todos, mas tendo, né? Calor dos 5 palmos, suor noturno, rubor zigomático, que é o rubor malar, agora chama rubor zigomático, né? Se ela tem um desses sintomas, e aí o que se somar a esses sintomas, você imagina no pulso, por exemplo. Ela tem um desses 3 sintomas, ou os 3, e aí tem acesso de fúria. Então, deficiência de Yin do fígado. Ela tem tudo isso, mas tem uma ansiedade, uma euforia, uma depressão. Então, deficiência de Yin do coração. Ela tem tudo isso, mas tem uma tosse, tem um pigarro, tem um negócio assim que é pulmonar, né? Então, deficiência de Yin do pulmão e por aí vai. Né? Ou então tem a deficiência de Yin do rim, que normalmente é a mais comum e que gera as outras deficiências de Yin, por exemplo. Então, o rim, ele rege o quê? É coluna. Então, às vezes o paciente tem dor na coluna, tem joelho fraco, ou dor no joelho, dentes fracos, cabelos brancos, cabelo muito brancos numa idade que não era para ter, e etc. Mas o que vocês vão ver é que mesmo nos estágios iniciais do aprendizado de pulso, você tentando equilibrar, tonificando, dispersando as energias que você acha que precisam ser dispersadas, a grande satisfação é você perceber que as sessões subsequentes você vai ter um aspecto geral mais harmônico. Boa parte dos pulsos vão estar no nível intermediário. Então, não vai só bastar o paciente relatar isso para você. Estou me sentindo melhor. Você vai constatar. Então, vamos perder o medo do pulso, porque agora é uma nova etapa para a gente fazer novas descobertas em relação ao pulso. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada. Até a próxima aula.